Amém? Mas o versículo-chave a qual o Senhor irá se encontra aí, no mesmo capítulo, mas versículo 14. Êxodo 33, capítulo 33, versículo 14. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga só, espera só um pouquinho. Aleluia. Estudo, né? Escola dominical. A gente conhece a palavra do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vamos voltar lá no versículo, aleluia, no versículo 12, que diz assim: diz o Senhor a Moisés: tu me disseste, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, isso aqui já foi Moisés falando com Deus, né? Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Por isso que o Senhor respondeu a Moisés, respondeu-lhe: a minha graça irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Aleluia, glória a Deus no nome do Senhor. Ou seja, no versículo 14, o Senhor está fazendo uma promessa a Moisés. O Senhor está falando com Moisés que a presença dele iria com ele, estaria a todo momento ali com ele. Mas só que teve no meio do momento que o Senhor, ele falou assim: olha, eu, Senhor, estou dizendo para vós. O que Deus estava dizendo? Eu, Senhor, vou conceder-lhe, ou seja, descanso, e sendo que você seja o diferencial daquele povo. Deus, ele deixou bem claro para aquele povo, ou seja, vós, meu povo, para acontecer aqui uma separação entre outras nações. Vocês vão estar diferenciados. Se nós formos observar, aleluia, desde o início, tudo isso foi uma trajetória a qual o povo de Israel fez. Qual foi essa trajetória? O povo de Israel, ele estava cativo na Babilônia, estava sofrendo, estava passando o quê? Escravizado. Deus, ele permitiu tudo aquilo a qual aquele povo estava passando. Levantou Moisés foi, né, conduzido ao Egito, né, se nós formos ver a história toda, ele é judeu, mas nasceu, ele é israelita, mas nasceu no meio daquele povo ali, vamos dizer, entre aspas, porque a irmã de Faraó o criou, e aí por diante. Mas quem amamentou Moisés foi a mãe, né, Joquebede, se a gente for entender toda a história, porque chegou nesse trajeto. Aí o que acontece? O Senhor permitiu tudo, ou seja, ele saiu do Egito, eles foram aquela trajetória toda, passou por aquele processo todo, passou pelo Mar Vermelho, passou por tudo, Deus permitiu tudo. Deus permitiu aquele povo ser liberto, Deus permitiu eles fazerem tudo conforme dentro da vontade do Senhor. Deus providenciou alimento, mas o povo era murmurado, o povo era rebelde, o povo era de duro a servir. Mas chegou um determinado momento que Moisés se separou por um tempo e foi orar ao Senhor. Quando Moisés foi orar, aquele povo que foi que fez, fizeram um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro eles começaram a fazer o quê? Idolatrar. Naquele momento que começou a idolatria sobre aquele bezerro, o Senhor automaticamente fez o quê? Tirou.
Mas Deus tinha feito uma promessa de quê? Que daria descanso. Ou seja, para ir para a terra prometida, Deus está dizendo, eu, Senhor, darei descanso. Mas só que quando o Senhor falou que a presença dele ia, chegou o primeiro momento, o que aconteceu? O Senhor falou, não, Moisés, eu não vou não. Eu vou enviar o anjo para ir com vocês. Por que, Moisés, eu não vou com aquele povo? Porque aquele povo desobedeceu, aquele povo foi idólatra. Aquele povo, Moisés, passou Moisés a seja idolatrar. Ou seja, o Senhor explicou para Moisés por quê? Porque tudo estava acontecendo. Ou seja, aquele povo tinha pecado. Ou seja, a palavra do Senhor fala que o pecado faz separação entre o homem e o Senhor. Então o Senhor ele começou a dizer, olha Moisés, sabe por que Moisés estava acontecendo isso? Sabe por que Moisés que eu mandei o anjo? Porque se eu for no meio deles, eu fulmino todos. Eu mato todos, Moisés. Mas só que Moisés, aleluia, quando estava ali, ele descansou no primeiro momento. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, mas o Senhor ele é fiel para com cada um de nós. Ou seja, mesmo que o povo, mesmo que nós sejamos infiel, o Senhor é fiel para comigo e contigo. Independente das minhas falhas, independente das tuas falhas, o Senhor é comigo e contigo. Independente de tudo, Ele vai cumprir as promessas que Ele prometeu nas nossas vidas. Porque a palavra diria eu e não cumpriria. O Senhor ele não revoga. Ele faz assim, entre aspas, aleluia. Se você for observar, se o Senhor levantar uma palavra contra a nação e a nação se arrepender, o Senhor tira aquele dito que foi levado para aquele povo. Então, o que acontece? O Senhor falou assim, olha Moisés, eu estou aqui, ó, vou dar consolo, vou dar conforto, vou dar descanso, vou dar tudo, Moisés. Mas só que após o pecado dele, após, Moisés, o pecado do povo, ou seja, por eles ter feito um bezerro para idolatrar, Moisés, eles começaram a ter o que, Moisés? Ele passou tem Moisés reafirmando o quê? Que ele estava sendo infiel. Mas o Senhor disse, ó, eu sou fiel e a minha misericórdia é o fato de eu não consumi-lo. Ou seja, a misericórdia do Senhor é o fato de não destruir a mim e a você. Era isso que o Senhor estava dizendo para Moisés. Aleluia. O Senhor começou a dizer, olha Moisés, eu fiz uma promessa para libertar. Eu fiz uma promessa a Moisés fisicamente, que eu tiraria ele do deserto, eu tiraria ele da escravidão, eu tiraria eles, Moisés, e honraria, daria descanso para cada um deles. Aí o Senhor ele começa a dizer, olha Moisés, eu quero dar para eles, principalmente, uma tranquilidade espiritual. Que era isso que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo para Moisés, olha Moisés, vou eu dar um descanso para eles, uma tranquilidade bem ampla, ou seja, Moisés, uma tranquilidade espiritual. Vou dar um repouso físico a qual ele estava precisando, porque o Senhor estava dizendo para ele assim, olha, sabendo que a trajetória que vocês fizeram era uma trajetória muito difícil, foi uma trajetória muito prolongada. Porque quando eles saíram do Egito, eles foram numa trajetória. E essa trajetória a qual eles vivenciaram não foi uma trajetória fácil, foi uma trajetória difícil. Se nós formos observar, eles passaram fome, passaram sede, mas Deus sempre estava ali presente. Deus estava ali providenciando maná todos os dias para aquele povo. Então o Senhor está dizendo, por que eu e você se preocupar com o que comer, com o que beber, e quer se preocupar com o amanhã, se eu sou Deus que providencio, aleluia? E era isso que o Senhor estava falando para Moisés, para falar para aquele povo. Todos os dias o Senhor providenciava codornas. Todo dia o Senhor providenciava algo diferente. Se você for observar a história, ele fez o quê? Eles pegaram, né? Ainda guardaram no outro dia, já não servia mais para alimento. Mas o povo em si é ingrato, é soberbo. Aleluia.
E a Bíblia diz que Deus aborrece quem é soberbo. Deus não aceita pessoas soberbas. Temos que ser gratos com tudo e com todos. E aí, quando isso, o Senhor fez o quê? Falou assim, olha, Moisés, eu quero libertar. Porque a maior preocupação de Deus era que aquele povo fosse liberto do cativo. A maior preocupação do Senhor era que o povo não fosse mais escravo do pecado, não fosse mais escravo daquele rei. O Senhor não queria mais que aquele povo permanecesse da forma que estava. Então, o que foi que Moisés fez? Moisés foi interceder. Moisés começou a orar, né? Moisés, mesmo depois deles ter feito esse bezerro de ouro, mesmo eles ter feito. Então, o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Sabe o que Moisés quis dizer? Vamos imaginar. Moisés quis dizer, olha, Senhor, sem o Senhor não tem propósito. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, sem Ele na tua vida não tem propósito nenhum. Mas se o Senhor está presente a todo momento na tua vida, Ele está te dizendo, há propósito ainda na tua vida. Você ainda não morreu, você ainda não pereceu, porque tem propósito do Senhor. Ele está dizendo assim para mim e para você. Você está de pé porque eu tenho propósito nas vossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí Moisés, aleluia. Vamos dizer, né? Moisés começou a orar. Moisés começou a interceder. Moisés, ele começou a declarar, mesmo o Senhor ali, mesmo Deus irado, né? Com aquilo pessoalmente, pelo que o povo tinha feito, pela idolatria daquele bezerro. Mas só que Moisés, ele continuou orando. Moisés não parou, Moisés perseverou. Moisés começou a orar. Moisés começou a dizer. Moisés começou a clamar. E naquele momento que Moisés estava ali clamando, o Senhor me falou assim, Moisés, vou eu enviar o anjo. O anjo vai com vocês, Moisés. O anjo vai lá. Mas só que Moisés não ficou satisfeito. Moisés começou o quê? Fervorosamente. Moisés começou a orar cada vez mais. Moisés, ele não parou, Moisés perseverou. Aleluia. Moisés, ele continuou intercedendo, porque ele não aceitou que o Senhor colocasse o anjo. Ele queria que o Senhor fosse com ele. Ele queria que o Senhor estivesse presente a todo momento. Ele não queria que o povo ficasse, vamos dizer, que o povo pensasse que eles estavam órfãos. Mas a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer de um filho, mas jamais o Senhor esquece dos teus. Ele está dizendo assim, ó, Ele não esqueceu de mim e de você. Ele a todo momento está perto de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. E quando ali, glória a Deus, Moisés começou a interceder, Moisés começou a orar, começou a gestão, ele começou a lembrar a Deus. Ele começou a lembrar o Senhor e falou assim, que tome Israel como único e pedido que não nos abandone. Moisés, em oração, ele começou a dizer, Senhor, tome Israel. Tome a mim. Mas não me abandone, não abandone Israel. Não abandone aquele povo, Senhor. É assim que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Quando você orar, não faça orações em vão, mas simplesmente fala, Senhor, tome a mim, não me abandone, não abandone a minha família, não abandone aquele povo, mesmo que seja infiel, Senhor. Mas estamos orando, estamos intercedendo, e eu creio que o Senhor vai dar vitória. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai tirar, eu creio que o Senhor vai livrar, eu creio que o Senhor vai salvar. A isso que Moisés estava falando com Deus. Aleluia. Moisés, ele não queria só uma oração qualquer. Moisés orou com fervor. Moisés, vamos dizer que Moisés orou com uma alma. Moisés, naquele momento, ele se prostrou, se renunciou diante do Senhor e começou a adorar, começou a dizer ao Senhor o que ele queria de verdade. Eu louvo a Deus pelo que
Deus usou a irmã Esther para falar. Que é isso que Deus quer. Não adianta só o pastor Gilson orar, mas a própria mãe também orar. Né? Quebrar, destronar, porque a Bíblia diz que a oração da mãe move todos os seus efeitos. A oração da mãe é intercessória. E aqui Moisés, ele estava intercedendo pelo povo rebelde. O que é que vocês dois estão fazendo? Orando pela pessoa rebelde. Mas o Senhor quer o quê? Que venha também orar junto com vocês. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando Moisés começou a orar e começou a pedir, por isso que Deus falou assim, Deus se compadeceu de Moisés. Deus se compadeceu tanto de Moisés que ele falou assim, olha Moisés, por eu ter achado graça em você, a minha presença vai. Aí o Senhor falou assim, aí Moisés vai falar, já que o Senhor achou graça em mim, que a sua presença seja real. Aleluia! Jesus está dizendo para mim e para você, eu faço presente nas vossas vidas nesta noite, amanhecei. Se porventura tu está em casa e está dizendo, Senhor, o Senhor me abandonou no dia de hoje, o Senhor está dizendo para ti, eu não te abandonei nem te deixei órfã. Aleluia, glória a Deus. E quando ali, Moisés, ele começou a ver que o Senhor tinha falado que a presença dele, no versículo 14, que ele começou a dizer que a presença do Senhor estava presente, que era real, que ele não ia abandonar, que verdadeiramente o Senhor estava com ele e ia dar descanso para ele. Aleluia! Moisés, ele se alegrou, porque Moisés sabia que a presença do Senhor era um tesouro real. Ou seja, a presença do Senhor nas nossas vidas faz a diferença. Por isso que ele falou assim, olha, você, meu povo, vai ser diferente. Você, meu povo, vai ser o diferencial. Aleluia. Por isso que quando o Senhor falou, olha, Moisés, o meu povo tem que fazer o quê? Quando eu tirar, quando eu fazer tudo de uma forma, estou mostrando para eles que eu estou perdoando, que a Bíblia diz que o Senhor perdoa o pecador, o pecado, né? Ele não abandona quem pecou. Ele abraça. Ele abraça. Ele dá amor, ele dá descanso. Mesmo que a Bíblia diz que quem convence o homem do erro é o Espírito Santo, não vai ser eu nem você. É para você estar pregoando, estar fazendo, a palavra vai adentrando e adentra entre juntas e medulas e para ver se há sinceridade. Ela corta dos dois lados, ela vai fazendo uma transformação, uma limpeza para ver se verdadeiramente ouviu e obedeceu. Porque este povo, se você for observar, mesmo diante de tudo, o Senhor estava ali, o Senhor estava fazendo milagre, o Senhor estava fazendo de tudo para aquele povo, mas o povo estava com o coração distante, coração endurecido, coração de dura servir. Mesmo Deus fazendo, mesmo Deus prometendo que ia fazer, mas o povo era um povo com coração ruim. Um coração endurecido de uma forma que o Senhor estava falando, mas o povo estava, vamos dizer, dando uma amnésia. Por isso que lá tem um versículo que fala que o Senhor fala, o que eu, Senhor, fiz com vós? O que eu, Senhor, enfadei vós? Se eu estou enfadando vocês em quê? Era isso que o Senhor estava falando para eles. Olha, você aí que está orando. Ah, Senhor, então tá bom. Então eu, Senhor, estou enfadando vocês em quê? Porventura estou enfadando em alguma coisa? Não estou enfadando vós. Então faça uma retrospectiva, vê o que verdadeiramente aconteceu, para que vós venham dizer que eu estou enfadando vocês. Aleluia. Porque aquele povo de Israel, ele era assim. Aquele povo, o Senhor falava de tudo, o Senhor providenciava tudo, mas o povo era de dura servir. Aleluia. Por isso que o Senhor começou a falar
assim, olha, descansa em paz. Eu vou dar descanso às vós. Ou seja, o Senhor ele não estava falando só um descanso qualquer. Ele estava falando de um descanso espiritual e também um descanso físico, porque aquele povo estava o quê? Cansado. Aquele povo não estava de uma forma, vamos dizer, aleatória. Aquele povo não estava de qualquer maneira, aquele povo estava também cansado. E eles precisavam, mediantemente, de uma libertação, tanto física como espiritualmente. Eles precisavam de algo maior, não precisavam de uma coisinha simples, mas era algo que adentrava e fosse liberto de verdade. Por isso que quando o Senhor falou assim para Moisés, ele falou assim que a presença dele e ele ia dar descanso. Quando o Senhor falou que ia dar descanso, ele falou assim, pronto, Moisés, eu estou fazendo uma promessa. Mas só que o povo, nós somos ansiosos. Vocês acham que aquele povo antigamente não era ansioso? Bastante. Que o povo era ansioso. Tudo era ansiedade. Mas o Senhor, quando falou assim, olha Moisés, eles precisam de uma libertação, mas eles estão ansiosos. O Senhor estava assim, ansiedade, o Senhor não trabalha na ansiedade, o Senhor trabalha, moderadamente. Ele vai trabalhando conforme a minha tua petição, conforme a minha tua entrega. Se você estiver ansioso, Deus não trabalha, Deus não opera. Antes eu era muito ansiosa em algo, em que eu queria muito que minha filha viesse logo, voltasse para o Senhor, retornasse logo, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Mas certo um dia, Deus usou um pastor chamado Hélio, de Aiquara, e ele chegou para mim e falou assim, olha irmã, nem por força, nem por violência. Se a senhora levar a sua filha à força para a igreja, ela não vai ficar. Vai estar ali, mas o coração dela vai estar tão distante. Vai adiantar o que a senhora forçá-la a vestir a roupa de crente, se dentro dela não tem desejo de vestir roupa de crente, vestir shortinho curto, vestir isso, vestir aquilo. Você vê que minha filha, quando estava comigo, ela não vestia, mas só que quando ela casou, mudou. Mas ela tem raiva. Eu tinha uma saia que ela passou a odiar a saia. Ela tinha uma blusa que ela passou, a saia era aqui e a blusa era 3/4. Ela passou a odiar essa roupa. Hoje ela gosta, mas só que tipo assim, não de mim. Mas Jesus, ele sabe de tudo. Então o que? Mesmo que seja lá, Deus tem uma promessa. Mas tem a promessa porque o Jesus, ele é fiel para cumprir a promessa a qual ele fez. Aleluia. E quando o Senhor falou assim, olha, eu tenho uma promessa, Moisés, para aquele povo ir para Canaã. Eu tenho uma promessa, Moisés, para dar um descanso àquele povo, para ir para Canaã, para eles serem felizes. Ou seja, o Senhor ele começou a dizer assim, olha, pronto, Moisés, eu não falei que eu vou dar descanso? Agora, Moisés, eu vou dar o quê? A direção para eles irem. Eu não vou dar uma direção. Eles não vão, Moisés, sem direção nenhuma. Eu vou dar a direção certa. Eu vou conduzir eles para cada lugar que eles têm que ir, Moisés. Eles não vão sozinhos, porque eu vou direcionar, eu vou conduzir e vou levá-los a um determinado lugar. Aleluias! Deus, ele faz assim. Independente de você não querer, Jesus, ele leva no lugar certo. Jesus direciona para o lugar certo. E quando o Senhor estava ali, ele começou a dizer assim, olha, aquele povo está indo naquela direção, está ali precisando, mas só que ele precisava de uma proteção. Se nós formos observar, quando o povo estava no deserto caminhando, o Senhor providenciou que é uma coluna de fogo. O Senhor providenciou aquele momento tudo para proteger tanto do frio como do calor. O Senhor lhe protegeu aquele povo. Não é diferente na minha vida e na tua vida. O Senhor protege a mim e você a todo momento. Basta a gente dizer, Senhor, eu preciso da tua proteção. O Senhor vai agindo conforme a minha e a tua necessidade. Qual é a proteção que você quer, Nicolau? O Senhor vai agindo e vai fazendo a vontade dele
verdadeira sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquele povo, aleluia, o Senhor queria demonstrar para eles, se você ver o capítulo todo de 32 e o 33 e o 34, o Senhor vai mostrar que aquele povo, a jornada mesmo sendo difícil, ele também ia enfrentar conflitos. Quais eram os conflitos que ele ia enfrentar? Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você? Independente de todas as dificuldades, independente de tudo, o Senhor leva a crente para deserto para tratar. Ele leva a crente para deserto para consertar. Alabançuirecai. Ele leva a crente no deserto para ser moldado. Alabançuirecai. Deserto não é morada, e sim passagem. Por isso que quando o Senhor falou para Moisés que aquele povo ia ter uma jornada prolongada, mas só que ele deixou bem claro que ia ter coisas difíceis. E até momentos no meio dessa jornada que eles iam passar em conflitos. Naquele meio momento ele ia ter o quê? Dificuldade. O Senhor está dizendo, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando no dia de hoje. Não sei qual é o problema que você está enfrentando no dia de hoje. Mas o Senhor está dizendo assim ao meu coração para falar para vós. Que Ele é o Deus que dá a proteção necessária para as vossas vidas nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só que nós vamos observar, o povo de Israel, ele era um povo que é rebelde. Se você for observar, eles causou uma maior rebelião. Aquele povo era tão ruim que causou uma grande rebelião. Tipo assim, querendo jogar um contra o outro, querendo aquele ter atrito, ter dificuldade, ter problemas. Mas só que Moisés estava ali cessado em oração. O Senhor está dizendo, mesmo que jogue contra ti, mesmo que alguém fale mal de ti, mas esteja cessado dentro da palavra. Esteja cessado em Cristo. Aramanda caia ceia. Porque aquele mesmo vindo a rebelião, né? A seria mantonai, esteja preparado, alacamanai a ceia. Esteja pronto. Eu falo, Jesus, tu me cobre, me reverte. Não sei de onde vem, mas o Senhor me protege. Aramanda e a ceia. Porque quando Jesus ele fala, ele está falando conosco também, né? A ceia. E eu digo, Jesus, tu prepara, aramanda e a ceia. E vai cortando antes de chegar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Deus começou a demonstrar para aquele povo a compaixão dele e a misericórdia. Se você for observar tudo, quando o Senhor falou da presença, ele então disse a Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir este lugar. Moisés começou a falar assim, então Senhor, já que sua presença não vai conosco, para que eu vou subir? Ou seja, Moisés diz assim, se eu for sozinho com aquele povo, vai acontecer o quê? Desastre. Vai acontecer o quê? Luta. Vai acontecer o quê? Morte. Vai acontecer o quê? Fome, peste, praga. Então Moisés falou, já que a sua presença não vai conosco, como é que nós vamos subir? Não vou não. Não vou não, hoje não. Se for hoje eu não vou não. Mas se o Senhor for, eu vou. Moisés, ele começou, ele dialogou com Deus. Moisés, se você for observar, Moisés foi o único face a face com o Pai. Ele começou a dialogar, começou a conversar com Deus, começou a dizer assim, olha, se o Senhor, a sua presença não for, eu não vou não. Porque eu sei que vai acontecer, mas eu não vou não. O Senhor vai. Ele começou ali, vamos dizer, como a minha amiga tete a tete fala ali, ó. Começou a conversar com Deus, porque ele tinha intimidade com o Pai, e ele começou a falar, ou seja, ele começou a relutar, dizendo que ele não queria que o anjo fosse. Aleluia. E você tem intimidade, por que você não fala com o Pai?
E você tem intimidade. O Senhor está falando comigo e contigo nesta noite. Você tem intimidade. Por que você não fala para mim o que você quer que eu faça? Porque Moisés, quando ele estava dialogando com Deus, ele falou para Deus. Ele começou com Deus. Ele falou para Deus, se não Deus não fosse a presença dele, fosse real e fosse com ele, ele não iria subir. Ele não levaria aquele povo. E eu e você tem intimidade, por que não fala com Deus? Fala para Jesus o que está acontecendo. Fala para Jesus, abra seu coração para ele. Não rasga tuas vestes, não, mas rasga o teu coração diante do Pai e confesse a Ele de todo o seu coração o que você quer que Ele faça nas vossas vidas. Porque quando Moisés estava ali, o Senhor falou assim: olha, Moisés, eu estou tendo compaixão daquele povo, Moisés. O Senhor começou a falar: Moisés, eu estou tendo compaixão. Olha, Moisés, mesmo que eles quebraram a aliança, mesmo que eles fizeram isso, mesmo que eles bagunçaram, Moisés, mas só que eu estou sendo misericordioso com eles. Deus começou a dizer: eu estou sendo misericordioso. Eu não estou deixando eles órfãos, não. Eu não estou deixando eles perecer, não. A todo momento eu estou com ele. O Senhor está dizendo para a crente aqui, porque tu diz: o Senhor me abandonou. O Senhor está te dizendo que Ele não te abandonou. O Senhor diz: quando tu estava lá, quando você estava aqui em casa, quando você estava na rua, Ele estava contigo. Quando você foi trabalhar, Ele estava contigo. Quando você foi tomar banho, Ele estava... Ah, Jesus não vai não? Tu acha que não vai? Não vai. A todo momento o Senhor dá livramento quando você está no chuveiro. Você sabia? A todo momento o Senhor está dando livramento. Ah, dá. Sabe quando Ele dá livramento? Quem toma banho de chuveiro quente, acontece o quê? Pode acontecer alguma coisa aí. Se Jesus não estiver ali para dar livramento, acontece o quê? Eu tiro, por exemplo, quando aconteceu na casa que a gente morava. Meu neto estava tomando banho, deu curto-circuito na parte toda. Se não fosse Deus, a mão do Senhor, tinha acontecido o quê? Meu neto poderia ter tomado choque, os aparelhos da casa da minha filha poderiam ter queimado tudo, mas eu sei que foi a mão de Deus que livrou, guardou e protegeu. Assim não é diferente na vida de vocês. Jesus disse: estou eu dando livramento. Olha, Samuel, Deus está te dando um grande livramento. Não vou lhe falar da tua saúde, que Jesus disse que já cansou de falar. Tu é muito desobediente. Mas Jesus está dizendo para ti que Ele está te dando um grande livramento. Jesus disse para tu ter cuidado quando tu andar na rua. Olha para a direita, olha para a esquerda. Não vai, afoito para atravessar a rua, não. Olha para um lado, olha para o outro. Ter cautela quando for atravessar, viu? Ah, mas é só aqui? Não, Jesus está falando de modo geral. Ter cuidado. Vou brincar, quer ir correndo, tal, pouca hora cai, se machuca, quando vai ver. Tá indo, correndo, pouca hora vem um carro de lá, quando vai ver. E Jesus disse para tu vigiar, viu? Porque tem hora que sai uns nomezinhos bestinha da boca, viu? Cuidado, viu? Sai uns nomezinhos assim, ó. Então, tu pode mentir pro teu pai, mas não para Jesus. Viu? Tu pode mentir para teu pai, tu pode mentir até para mim, mas para o meu Deus tu não mente. Porque o meu Deus diz que te visita e sabe quantos nomezinhos que tu fala. Aleluia. E Jesus diz assim: é criança. Mas criança não xinga não, é? Criança não fala não, é? Fala. Mas adulto, se facilitar, a gente fala mesmo sendo crente, imagine criança. Eu conheço uma criança que ela detesta, ela odeia nome. Ela tem pavor de nome. Quando ela vê alguém xingando perto dela, ela fala logo: tá repreendido. Queima. Porque fulano libertando não xinga, por que tu tá xingando? Ele não gosta. Eu conheço uma criança que detesta, tem pavor de nome. Ele tem pavor, aleluia. Ele tem pavor. Eu desci pro altar porque ele tem pavor até de alguém xingar de nome, xingar uma mulher. Ele fala que de mulher não se deve bater. Tu não entende, tu? Por mim, eu chamo na mão, não tem nada a ver, pode ser homem, pode ser mulher, mas eu chamo, cuidado, viu? Porque quando tu chamar na mão a filha de um e o pai ir,
Não tem papai, não tem mamãe certa. Ramanchokomanaia sei. Rabadaia suriamanaia sou. Jesus está dizendo bem claro para ti. Porque Jesus conhece. Ele está falando isso porque ele tem um zelo pela tua alma. Ele não quer perder a tua alma. Jesus diz assim, olha, quantos livramentos eu dei. Porque lá manda basuriamanchokeminaia ceia. O teu adversário, tu mesmo sendo criança, a intenção de Satanás é te fulminar, te tirar da terra. Mas Jesus, ainda pela misericórdia dele, ele adentra e te dá livramento. Jesus disse que ele não ouviu algo que tu falou há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás, o Senhor disse que ele não ouviu, porque foi no tempo da inolência que tu não conhecia. Ele disse que por causa disso que tu pronunciou há muitos anos atrás, ele te perdoou. Ele te perdoou. Mas ele diz assim, olha, hoje tu já tem 10 anos, vai fazer 11. Não é mais bebezinho, não. Ele já vai, falando contigo. Teu pai pode te exortar, pode te dar uma curriadinha, mas Jesus, ele te chama na chifra nessa noite, porque pelo amor, pelo zelo, pelo chamado que ele tem na tua vida. Aleluia. Porque o povo de Israel, ele era o quê? Desobediente. O povo de Israel era o quê? Rebelde. O povo de Israel era o quê? Aquele homem que é aquele povo que tipo assim, o que fazer? Não tô nem aí, eu faço, eu chamo, eu faço. Se deixar, coloca até o dedo na cara. Coloca o dedo na cara. Coloca, tá achando boa zona de querer colocar o dedo na cara de fulano? Coloca. Jesus, ele disse que ele tem te livrado, tem te protegido, mas tu tem hora que tem vontade de colocar o dedo na cara, tirar a pergunta. Não vai tirar, não. Jesus está dizendo para uma mulher nesta noite, não tira a pergunta, não. Deixa Jeová tratar. Porque se tu colocar o dedo na cara, na iaceia, tu perde tua razão. Tá entendendo, Andréa? Se tu colocar o dedo na cara, tu perde tua razão. Aleluia. E quando o Senhor ele começou a dizer, aleluia, Deus começou a mostrar para Moisés, Deus começou a falar tudo para Moisés, o que iria acontecer, de que forma estava por vir. Deus começou a mostrar tudo passo a passo, as situações. Deus começou a mostrar a Moisés toda a situação que estava em volta. Aleluia. Sabe o que é? Prestem bem atenção que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. Ele está dizendo, vou eu, Senhor, mostrar, toda a situação que está em volta de vocês. Porque o Senhor fez assim com Moisés, aleluia. O Senhor mostrou para Moisés a situação, de que forma, de que maneira se encontrava, como é que estava o povo de Israel. Moisés estava sendo enganado? Não. O Senhor está dizendo para mim, para você, assim, olha, filha, eu estou mostrando toda a situação para você. Mas ele está dizendo assim, estou mostrando a situação para você não ficar enganado. Você tem um ditado que fala assim, o golpe está aí, cai quem quer. Não é assim? Então Jesus está dizendo, estou mostrando para vocês porque, para vocês não ser pego de surpresa. Um é o pastor, outra é a Andréa. Eu sei que tem algo na vida de vocês que o Senhor está dizendo para vocês ficarem atentos, para vocês não ser pegos de surpresa, tanto o Senhor como a Andréa. Jesus não fala sem golpe. Jesus está dizendo que ele vai mostrar uma situação para vocês ficarem, atenta. O Senhor está te dando um grande livramento, viu, Eva? O Senhor nesta noite está dando um grande livramento. Eu vejo o Senhor tocando a Nayasuri Amanaiaceia no teu sangue, a Nagasuri Amanaiaceia, repreendendo o colesterol alto. E o Senhor dizia assim, vou eu adentrar e levar, porque o adversário queria que ele fizesse dependente de civastatina. E o Senhor hoje jogou por terra sobre a tua vida. Aleluia.
Porque Jesus, ele adentra. O Senhor está mandando o Gilson procurar o cardiologista. Lá em Queminaia Séria. Procurar o cardiologista. Tem hora que, ó, o coração quer acelerar. Ah, irmã, como assim quando tu está dormindo? Jesus quer que tu procure o cardiologista para ver como estão os batimentos. Ou seja, ó, os batimentos do teu coração. Se está tudo normal ou se está desregulado. Ele quer que você... Ah, irmã, eu tô tendo infarto. Não, entenda. Jesus está o quê? Precavendo. Jesus está o quê? Falando o quê? Eu estou só orientando para você ir depressa. Para quando acontecer algo, não dizer Jesus não avisou. É assim. Aleluia, glória a Deus. É assim. O Senhor, Bernadette, o Senhor diz assim, ó, continue orando, que Ele vai te mostrar algo no meio dos teus, dentro da tua casa, algo dentro da tua casa. Deus diz, vai te mostrar a situação toda, mas não é de fora não, é de dentro da tua casa. Senhor, mas eu já estou orando, ó. Moisés, o povo diz, eles eram o quê? Eles não eram qualquer um, não, eles eram o quê? Israelita. Deus tinha o quê? Uma promessa. Deus estava o quê? Falando para Moisés tudo o que estava acontecendo com aquele povo. Moisés, o Senhor não estava falando para Moisés do povo de fora, não, mas Moisés, o Senhor estava falando para Moisés do povo de dentro. O Senhor não estava referindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Não estava falando fora da igreja, você está falando de dentro da igreja. Então o Senhor está falando para ti, amada, para você orar um pouquinho mais, que Ele vai te mostrar uma situação para você começar a interceder, para não morrer. Jesus só não diz quem é a pessoa. E quando Moisés estava ali, o Senhor começou a revelar a segurança dele. Já viu quando Jesus começa a revelar a segurança, a proteção? A gente fala, ai, que maravilha. Ai, que coisa boa. Jesus está falando que está me livrando. Jesus está livrando. Jesus está fazendo. E nós? Está fazendo o quê? Para isso chegar, está vendo? Por isso que ele fala que pela misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos. Aleluia. Pronto. Aí Moisés, ele começou a dizer, Moisés falou assim, pronto, eu sei que o Senhor tem o quê? Um propósito. Pronto. O propósito de Deus estava ali falando com Moisés. Ou seja, o Senhor, ele começou a falar com Moisés, confrontar com Moisés, mostrando para Moisés tudo o que estava acontecendo. O Senhor começou a falar para Moisés tudo o que estava, ou seja, o Senhor começou a reafirmar para Moisés o que realmente estava ali. Quando Moisés orava, como eu falei que Moisés estava orando, o Senhor estava dizendo o quê? Que ele ia entrar, que ele ia fazer o quê? Salvar. Que ele ia fazer o quê? Libertar. E que ele ia o quê? Restaurar. E quando Moisés estava ali orando, quando o Senhor falou que a presença dele ia com ele, que Moisés começou a dizer assim, pronto, Senhor, eu sei que a sua presença vai comigo. O Senhor não vai me deixar sozinho. O Senhor a todo momento vai estar ali comigo. No versículo 14, quando ele falou assim, a minha presença, Moisés, vai com vocês. Vocês não vão sozinhos, não. A minha presença vai estar a todo momento com vocês. Olha, eu não vou deixar você em nenhum momento desvacilar. Ou seja, a todo momento, Moisés, eu vou estar ali. Aí Deus fala assim, agora, Moisés, porque eu estou vendo a tua intercessão. O Senhor falando com Moisés. Porque por Moisés ter ousadia, o Senhor começou a falar para Moisés, olha, Moisés, eu estou vendo a tua ousadia, eu estou vendo a tua oração, eu estou vendo que você está ali. Então, Moisés, eu estou te dizendo que eu vou restaurar.
Então, Moisés, eu estou te falando, Moisés, que eu vou adentrar e fazer algo novo. Olha, Moisés, mesmo que o povo quebrou aliança comigo, eu estou dizendo, Moisés, que eu vou restaurar a aliança daquele povo que quebrou comigo um dia. É promessa do Senhor. Quem saiu, Jesus vai trazer. Nem que for preciso, eis que eu trarei pelas narinas. Jesus traz, está lá em Ezequiel. Que ele vai aqui, ó, prega pelas narinas e traga de volta para o aprisco. Ele estava dizendo, mesmo que saiu, quebrou a minha aliança, eu sou Deus que trago de volta e eu faço o quê? Restauro a aliança. Deus está dizendo aqui, tanto para sua filha, como para a neta da irmã Berna, que ele está dizendo assim, ó, e para sua filha Gilson, ele está dizendo assim, ó, e para minha filha, Deus está dizendo assim, ó, eu sou Deus que trago de volta e restauro a aliança. Amém. Deus está dizendo nessa noite que ele vai restaurar a aliança de crente. Não é negrinha não, vigia vaso. Aleluia, glória a Deus. Ó Jesus, eu profetizo que vai mudar. Olha Deus, eu profetizo que vai vir. Nem que seja capengando, mas vai vir. Olha Jesus, mesmo que está com dor, mas vai vir. Mesmo que esteja faltando isso, faltando aquilo, mas vai vir. De que forma? Não vou ser. O interessante é que quando a gente ora para o Senhor, você vê que Moisés ali, ele orando ao Senhor, ele começou a orar e dizendo, Senhor, eu quero assim. Vamos dizer que Moisés começou a falar, Senhor, eu quero assim, faz do jeito. Senhor, muda aqui, faz ali, não é assim que Moisés faz. A gente, na maioria das vezes, quando está orando, a gente fala, ó Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, viu? Pega assim, ó, faz assim, ó Jesus, ó, não, Senhor, tá doendo em mim, Jesus, tenha um pouquinho de cuidado. Vai mudando aqui. Jesus, ó, dá uma puxadinha. Mas quando o Senhor vê que está doendo demais, vai, ó, dá uma maneirada. Vai, ó, puxando aos pouquinhos. Ó, Jesus, agora, Senhor, que vai dar uma apertada. Tá o carnaval aí, Jesus. Está com vontade de ir para o carnaval? Dá uma apertadinha, segura, Jesus. Dá uma dorzinha de barriga. Jesus, mas não com muita força, Pai, porque o santo não é de barro. Tenha misericórdia, Jesus, ó, tenha cuidado. Esté não pede misericórdia, não. Esté, viu? Esté é só Jesus na causa, viu? Para você ver. Eu estou aqui, ela está ali, ó, por mim, aperta mais, ó. Até moer o último. Eu falei, Jesus, em vez da gente dizer, Jesus, tenha misericórdia. Eu sou assim, Deus, tenha misericórdia. O carnaval tá aí, eu sei que minha filha gosta. Ela foi ano passado, ela gostou. Eu falei assim, Jesus, ela sabe, ela está indo, né? Mas o Senhor sabe que o Senhor já falou que muitas enfermidades estão vindo. O Senhor cobre, reveste da proteção. Jesus, você sabe que ela tem o quê? Ela tem imunidade baixa. Ela precisa o quê? Dar uma fortalecida. Você acha que eu não falo com o papai, não é? Se eu sou intercessora pela minha filha, eu não vou interceder, não. Vou dizer, Jesus aperta, Jesus amassa, Jesus quebra. Eu não. Eu falo, Jesus, vai lá, faça a tua vontade. Mas aperta, Jesus. Essa daí é só Jesus. Eu vou dizer isso? Imagine se Moisés dissesse assim, Jesus, então já que o anjo vai, eu vou subir. Já pensou? Que Moisés, Jesus me dá a estrutura e eu vou subir. Ah, é? Sim. Se Jesus já falou dos problemas, das dificuldades que ia encontrar no meio do caminho. Eu digo logo, vai tu sozinho. Eu não vou, não. Eu vou? Vou não, filha. Porque eu conheço meu Deus, eu sei o que meu Deus faz. Eu sei que quando Jesus pesa a mão, pesa de vez. Olha o que foi que Davi falou. Davi falou o quê? Mas antes eu caí na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Não vou cair na mão dos inimigos, porque os inimigos não têm misericórdia. Vai querer me matar, vai querer me massacrar. Aí mas fez o quê, Daniel? Davi, ele falou, não, eu prefiro cair na mão de Deus. Porque a mão de Deus, Deus é misericordioso. Deus adentra com a misericórdia dele, Deus me livra, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Então o que acontece? Não adianta você, Jesus aperta, porque Jesus aperta tu também. Jesus faz isso, Jesus faz contigo também. Porque Jesus, ó, corta lá e corta cá.
Que a mesma dor que um filho sente, o pai sente. Se o pai não sentir, tenha misericórdia. Porque Jesus, ele fala assim, se eu apertar um filho, a mãe e o pai sentem. Rápido. Se for na área financeira, na saúde, em qualquer área, se Jesus apertar um filho, você sente no lombo. Para você ver, essa semana, hoje tem 8 dias, Deus usou um vaso que ia fazer algo em relação ao trabalho da minha filha. E fez, ela contou hoje para mim, eu falei, mas Deus tinha falado a semana passada. Deus falou que ia dar uma mudança, ia apertar de um lado, ia apertar de outro, ia livrar, ia fazer, porque é Deus. E Deus está dizendo assim, está lá no teu trabalho, mas eu coloco o anjo em volta de ti para te guardar e te proteger, livrando de cilada, livrando de afronta, livrando até dos olhos gordos. Jesus está dizendo para alguém aqui, estou eu livrando você, meu filho. É homem, tem 4 aqui. Não vou dizer quem é, porque são muito curiosos. Jesus está dizendo assim, tem um homem aqui, e Jesus está dizendo assim, estou eu livrando você de olho gordo. Alguém diz assim, sou eu, é você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi Samuel, não. Foi Samuel, não. Aonde? Foi Samuel, não. Descansa. Não é Samuel, não. Samuel, Jesus está livrando de outras coisas. É homem. Deus está falando que é homem que trabalha. Deus está falando é homem que trabalha. Não estou falando assim. Jesus falou assim, é homem que trabalha. Jesus colocou um anjo para te livrar de olho gordo. Aleluia. Tem gente que está doido para saber quanto tu ganha. Tem gente que está doido para saber com o que tu está gastando. Tem gente que está doido para saber o que tu está fazendo. E Jesus assim, estou eu guardando, protegendo. Samuel falou, se for meu pai, manda lá, papai, manda R$1 para mim. Você acredita que eu estou vendo o pensamento de Samuel todinho? Samuel, meu filho, tu gosta de dinheiro, viu? Gosta mesmo, viu? Aleluia. Deixa eu ir para de cá que tá vindo só. Não, esse negócio não é certo, não. Aleluia, glória a Deus. E é assim que Jesus faz. Jesus, quando ele adentra, ele vai mudando, vai curando, vai santificando. Por isso que quando o Senhor falou assim, olha Moisés, eu estou afirmando a minha promessa ainda está de pé. Eu sou Deus que faço tudo, Moisés. Eu não deixo aquele povo sozinho. Deus começou a dizer, olha Moisés, tem muita gente, né? Tem muitos, né, Jesus? Mas só que eu sou o Senhor que adentra e faço algo novo. Eu sou Deus, Moisés, que muda toda a situação. Por isso que a minha presença, por isso que ele diz assim, se a tua presença não for, não tem propósito. Mas se a tua presença for, eu sei que tem propósito. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, se a presença dele é real na minha vida e na tua vida, grandes propósitos ele vai realizar. Mas se porventura não tiver, não tem propósito. E Jesus diz assim, não morreu porque ainda tem propósito na vida. Amém? E